Ela estudou medicina. Passou anos entre livros, plantões e jornadas exaustivas, aprendeu a nomear doenças, a conduzir tratamentos, mas nada, absolutamente nada, a preparou para o diagnóstico do próprio filho. Como foi para você, como médica, receber o diagnóstico de acondroplasia do Mateus? Ai, Bel, foi muito difícil no começo. Primeiro porque eu tive quase nada disso na faculdade, né? Então eu, como médica, eu queria entender o que estava acontecendo com meu filho, o que eu precisava me preparar para cuidar dele, para educar ele. E eu não tinha estudado isso, né? E eu, como mãe, também não tinha como saber. Eu tenho um outro filho mais velho, mas ele é um filho típico. Então, ser uma mãe atípica era uma novidade para mim. E ser uma médica recebendo um diagnóstico de acondroplasia foi mais novidade ainda, porque eu não me lembrava de ter estudado isso na faculdade. Foi desafiador no começo e foi uma surpresa, me tirou um pouquinho do eixo assim no começo, sabe? Foi bem difícil. Mesmo sendo médica, ela enfrentou os mesmos medos e dúvidas de várias outras mães. Mas foi no olhar do filho que ela aprendeu o que nenhum livro tinha ensinado. Entre brinquedos e descobertas, o Mateus mostra que a acondroplasia não define quem ele é. Ele é alegria, curiosidade e vida em movimento. O que o Mateus representa hoje para você? Ai, o Mateus representa muita coisa. O Mateus representa um mundo novo que se abriu aos nossos olhos, não só aos meus olhos, né? Da nossa família como um todo. Eu comecei a ver um mundo diferente. A minha preocupação quando ele nasceu era como que eu ia ensinar ele. E eu falo que hoje quem me ensina todos os dias é ele, né? Com a alegria dele, com a energia dele. Onde ele chega, ele conquista todo mundo com o jeitinho dele, com o sorriso, com a alegria dele de viver. Ele mudou muito para nossa família, assim, a maneira como a gente vê o mundo, né? E mudou para melhor, na verdade. Como é para você acompanhar o tratamento do Mateus sendo médica e mãe? É incrível, na verdade, ver como a ciência evolui e tem resultados tão bonitos e tão visíveis no nosso dia a dia é muito incrível para mim como médica também, né? Então, eu já tinha participado de alguns estudos de outros remédios, outros medicamentos, mas quando a gente acompanha o dia a dia, isso é bem diferente, né? Então, o Mateus começou a usar o Voxzogo com 2 anos e meio, e eu brinco assim que quando ele começou a usar, ele mal caminhava, né? Ele caminhava um pouco, ele se abaixava, ele tinha um pouco de dores das pernas, provavelmente, porque ele não falava o que ele tinha, mas ele se abaixava e pegava nas perninhas e pedia colo. E 1 mês depois que ele começou a tomar o remédio, ele começou a correr. E eu brinco que ele nunca mais parou de correr, né? Então, ele começou a alcançar, abrir portas, e isso não é uma figura de linguagem, ele começou a abrir portas mesmo para ele. Então, ele começou a ter mais autonomia, ele começou a referir menos dores, todas as complicações que me falaram que ele poderia ter, ele não teve, né? Então, eu vejo que isso vem muito do Voxzogo, né? Do uso do medicamento, e que, graças a Deus, a gente não teve nenhum momento, nenhum dia de interrupção para ele. Então, a gente teve um momento, há 2 anos e meio a gente usa todos os dias, e isso me deixa feliz pelo meu filho, mas ao mesmo tempo eu fico muito triste quando eu vejo mães falando que tiveram interrupção no tratamento ou que tentaram conseguir a medicação e não conseguiram. E isso, por eu acompanhar os benefícios que o meu filho tem, eu gostaria muito que todas as crianças com acondroplasia tivessem o mesmo benefício. E o que você acha que a medicina ainda precisa aprender sobre a acondroplasia? Nossa, muito, Biel. Muito, porque como médica e também eu sou professora de medicina, né? Então eu dou aula numa universidade e eu percebo que existe uma deficiência muito grande no ensino das doenças raras como um todo, mas em especial como a acondroplasia.
ao ponto de que quando eu vou num médico, por exemplo, eu tive um episódio essa semana ainda, que eu tenho que explicar para o meu colega o que é a acondroplasia, né? E explicar também que não é somente a estatura, né? Como eu já comentei anteriormente, então que existem várias comorbidades, problemas de saúde que estão associados, né? Então a gente tem a estenose do forame magno, que eles, né, a pessoa com acondroplasia, ela tem mais problemas respiratórios por causa da via aérea menor. Então muitas vezes tem que fazer múltiplos procedimentos nos ouvidos, na garganta, no nariz, que o tórax é um pouquinho menor, então problemas respiratórios são muito mais importantes para eles. E além de tudo isso, né, além de todas as comorbidades que pode ter, a ter mais empatia, né, a saber mais como lidar com a pessoa com acondroplasia, que infelizmente isso não é ensinado nas escolas, nas universidades, e a gente percebe que a medicina ainda tem muito para aprender com isso, né? Então, o meu sonho, vamos dizer assim, seria que a gente tivesse talvez uma disciplina, alguma coisa falando sobre doenças raras, que a gente pudesse apresentar para as universidades sobre isso, que infelizmente os médicos que são os responsáveis por cuidar dos nossos filhos ou dos nossos entes queridos, eles não sabem, eles sabem muito pouco sobre a acondroplasia. Com o tratamento, o Matteo ganhou liberdade. O corpo acompanha a curiosidade e o movimento acompanha o sorriso. E Bruno, o que essa jornada te ensinou? Me ensinou e me ensina muito, né? Me ensina que o conhecimento é muito importante, né? Então a gente ter acesso a esse conhecimento, aos medicamentos, aos tratamentos, à equipe multidisciplinar que pode nos ajudar. Me ensina o valor do medicamento, né? E não o valor financeiro, mas o valor nas conquistas mesmo que ele traz e do que ele pode trazer de benefício e qualidade de vida. E uma empatia, nos mostra um amor que mostra uma empatia para a gente, que muitas vezes ela é perdida, né? Então, acho que vem me ensinando muito tudo isso, né? Vem me ensinando como amar melhor. A história da Bruna e do Matteo encerra essa série, mas também abre uma nova, a da consciência, porque entender é o primeiro passo para transformar.